Olá! Estamos aqui mais uma vez aprendendo com as mulheres da Bíblia e esse é o nosso 10º vídeo. E na história de hoje vamos estar falando a respeito de Sifrá e de Poá. Sifrá significa claro como dia, límpido. E Poá significa esplêndida, maravilhosa. Essas duas mulheres foram instrumentos indispensáveis, usadas por Deus para a preservação e crescimento de uma nação. Possa ser que a atitude dessas mulheres não tenha sido conhecida ou até reconhecida naquela geração. Mas a coragem e o temor que elas tiveram do Senhor estão registradas, e temos a honra de aprender com elas. Sifrá e Poá eram parteiras, as médicas obstetras daquela época. Vamos analisar um pouco o contexto pelo qual elas estavam inseridas. O povo de Israel chegou no Egito como convidados, onde Deus usara através da vida de José, que se tornou governador do Egito. Com a morte de José e de todos os seus irmãos e de toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente por Deus. Contudo, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual observou e viu que o povo de Israel era muito numeroso e poderoso, até mais do que eles, e temeu. Com o intuito de enfraquecer o povo de Israel, eles colocaram maiores tributos para os afligirem com suas cargas. Faraó transformou o povo em escravos e os fez construir cidades e armazéns, como Pitom e Ramassés. Só que quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam, mais cresciam, e isso aborrecia os egípcios. É assim que o inimigo tenta contra as nossas vidas. O inimigo não suporta ver o povo de Deus crescer e tenta nos atingir, seja na área financeira para nos enfraquecer. Ele também tenta contra a família, colocando fardos pesados, ocupando o nosso tempo, nos induzindo a trabalhar o tempo todo, para que nem tenhamos tempo para Deus, nem tenhamos tempo para os nossos filhos, muito menos para os nossos maridos. O inimigo até tenta, e por muitas vezes nos vemos assim, super oprimidos e atarefados, mas temos um Deus, um Pai, que cuida da gente, que não nos deixa perecer, que nos desperta, que nos traz para o centro da sua vontade. E o que vem para nos afligir, nos faz progredir. Quanto mais nos oprime, mais crescemos. Quando o inimigo vê que não conseguiu nos destruir de um jeito, ele agora tenta de outro. Ele vai no nosso ponto fraco, ele agora vai tentar no nosso bem mais precioso, nossos filhos. As crianças é a geração futura e o inimigo quer destruir da base. É traçado agora um plano perverso por Faraó, matar os filhos meninos. E para efetuar esse plano, ele iria precisar da ajuda das parteiras. Só que quem teme a Deus jamais vai compactuar com o erro, nem que isso custe a sua vida. Vemos a coragem dessas mulheres, Sifrá e Poá. Foi chamada por alguém grande no poder, que comandava todo o Egito, Faraó, que deu uma ordem direta para Sifrá e Poá, que usasse de sua profissão para matar os nascidos meninos e deixar vivo as meninas. O que você faria numa situação como essa? Onde seu emprego estaria em jogo, a sua própria vida estaria em jogo. O que fazer? Obedecer a Faraó ou obedecer a Deus? Aprendemos com essas mulheres que melhor é temer a Deus e fazer o que é certo. O poder da vida e da morte estão nas mãos do Senhor, não do homem. E elas desobedeceram a Faraó e deixaram os meninos viver. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, nos aconselha: e não tem mais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Que venhamos estar atenta, como Sifrá e Poá, que em meio a uma decisão difícil preferiu fazer o certo, mesmo que isso custasse-lhe
a vida. E também aprendo que Deus permite que as propostas cheguem a cada um de nós, pois o inimigo pode até nos tentar, mas no final a escolha é nossa. E quando fazemos o certo, Deus ele é fiel para nos conceder o escape, como fez com Sifrá e Puá. Faraó mandou chamá-las e perguntou: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E elas responderam: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. É assim, porque nós somos chamadas como instrumentos de Deus, para sermos usadas para a glória de Deus. Não se permita que o inimigo te induza a participar dos seus planos perversos de destruição. Contudo, Faraó não conseguiu concluir seu plano de matança pelas mãos da parteira. E Deus fez bem às parteiras, que foram honradas com descendência, constituíram famílias. E com esse ato heróico dessas mulheres, o povo de Israel se aumentou e se fortaleceu. Mesmo em situações difíceis, sempre escolha fazer o que é certo diante de Deus. Mesmo que ninguém veja, Deus está vendo. E com certeza, Ele vai te recompensar por temer a Deus e não ao homem. Ei, mulher, você foi chamada para fazer a diferença. Não deixe o inimigo falar o contrário disso. Não se permita que as propostas do inimigo te influenciem. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Deus quer te usar como luz e sal nessa terra. É através de você que Deus vai chegar com a restauração. Ei, é através de você que Deus vai fazer muitos crescerem e vidas sejam livres da morte. É através de você, da sua vida e da palavra de salvação que vai sair de sua boca. Você crê? Se você crê nisso, tome posse neste dia de hoje e compartilhe com mais alguém, compartilhe essa bênção. Que tem mulheres que precisam tomar-se em meio a situações difíceis, precisa fazer uma escolha e escolher o caminho da salvação, escolher fazer o que é certo diante do Senhor. E precisa ouvir essa palavra através de você. Aqui quem vos fala é a missionária Saneide Paixão. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe.